patinamos um pouco. A glória da segunda casa, sendo maior do que a primeira, não significa recomeço, porque quem recomeça é aquele que parou. Todo recomeço é alguém que um dia parou o que estava fazendo. Se uma edificação, parou aquela edificação por um período de tempo, e agora ele voltou e recomeçou a edificação. Se a obra de Deus, se há um recomeço, parou a obra de Deus por um tempo, e agora ele está recomeçando. A glória da segunda casa, maior do que a primeira, sobre esse ministério, é uma continuidade e uma mudança de ciclo e de tempo para aquilo que o Senhor prometeu, porque tudo que o Senhor prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Então a comunidade Visão do Reino não está no recomeço, pastor Ailton. Ela está marchando para o alto, ela está numa continuidade, ela permanece na rota, no trilho, no caminho desse crescimento, no caminho dessa promessa. A Bíblia diz que toda promessa ela passa por uma prova de tempo, mas nós aprendemos também na Bíblia e vemos através da vida de um homem chamado José, que acreditava numa promessa, tanto que ele até sonhava com ela, mas ele passou por uns caminhos e por alguns lugares que não foram muito bons para que ele chegasse abaixo do faraó, ser governador do Egito, a maior autoridade. Existe uma promessa de Deus nas nossas vidas, e a comunidade Visão do Reino, como ministério, existe uma promessa de Deus como um todo. Há uma promessa de Deus nesse lugar, amados, que vai alcançar todos vocês. Não, eu quero que você se expresse, eu quero que você recebe. Sabe por quê? Nós só podemos ser alcançados por Deus na medida que nós nos expressamos diante dele. Existe uma promessa da parte de Deus a esse ministério chamado Comunidade Visão do Reino, que vai alcançar a todos que estão aqui nesse lugar. E eu quero fazer algo mais do que isso, que vai alcançar alguns que ainda não estão aqui, mas estarão para a glória do Senhor. Se é Ele que você está aplaudindo, aplauda dizendo aleluia. A comunidade Visão do Reino está marchando, está caminhando, está prosseguindo. É só mais um ciclo, é só mais um tempo dessa caminhada, como a própria pastora citou bem. Apenas comentou só um pouquinho, só 10 anos. Há muito para Deus fazer aqui. Com certeza. Pastor Ailton, a Bíblia fala que Deus, certa vez ele ouviu a oração, o clamor do seu povo. Não é de um povo qualquer. A Bíblia está falando de um povo hebreu, um povo onde Deus chamou eles de meu povo. E sabe onde eles estavam? Encarcerados, aprisionados, vivendo uma vida escrava no Egito. Mas olha o que é uma promessa. Uma vez alguém disse isso, e eu precisei gravar. Eu vou aqui para que todos consigam me ver. E eu tenho exercitado e meditado nessa palavra para que eu não me esqueça dela. Deus olha o povo lá no Egito, lá do outro lado, e ouve a oração deles. E Deus faz uma promessa a eles, dizendo: olha, eu vou arrancar vocês daqui, eu vou tirar vocês dessa situação, eu vou mudar a situação de vocês, porque eu ouvi a oração de vocês. Agora preste atenção. Deus disse para aquele povo que estava lá: olha, eu vou arrancar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Essa é a minha promessa para vocês. Vou tirar vocês desse lugar de escassez, desse lugar de sofrimento, dessa terra onde vocês têm sido assolados. E aqui é uma promessa para vocês: os levarei até a terra
dizer para o irmão do som, se estiver muito alto, você fica à vontade para abaixar. Porém, nós precisamos entender uma coisa. 10 anos de ministério. Quando o pastor ele disse bem, nós estávamos lá, porque já fazia 3, né, pastor? Aqui e você estava lá, pregando para 2, pregando para um casal. Mas espera aí, ajuda do pandeirinho? você está dizendo que fazia 3 anos que você já estava no ministério quando o pastor Ailton começou assim, e pregava para 2 pessoas, isso mesmo, um casalzinho. Mas o que nós precisamos entender é que os 10 anos faz parte disso aqui, ó. Porque não é só 10 anos. Tem um jargão que nós estamos usando muito. É só o começo, pastores. Amém. É só o começo, visão do reino. Aleluia! Glória a Deus. Preste atenção. Do lugar onde eles estavam aprisionados até o lugar da bênção, tinha um caminho, tinha um deserto. Agora todos nós, amados, como cristãos, como servos de Deus, todos nós que cremos que temos uma promessa, é inevitável o deserto. Não tem como dizer no deserto, não. Porque a promessa de tirar daquele lugar e levar para a terra que não lava leite e mel, tinha que passar no deserto, tinha que passar pela escola. Agora só tem uma coisa que nós precisamos entender. De verdade, nós precisamos estar ligados na promessa, porque ainda naquele deserto muitos caíram, porque ainda para alguns ali naquele deserto, para uma maioria naquele deserto, o deserto não foi só uma passagem, porque não entenderam que quando Deus permite um deserto na minha e na sua vida, não é para nós ficarmos nele. Deserto é lugar de passagem, amados. Amém. Deserto é tempo passageiro, mas só passa pelo deserto e chega na terra prometida quem não consegue perder o alvo. Aleluia. Quem está ligado, não naquilo que nós estamos vendo. O povo olhava para um lado e para o outro, via areia, via deserto, mas havia uma promessa, terra que mandava leite e mel. Você sabe o que é não ficar no deserto? É não olhar para o agora, é não olhar para aquilo que os nossos olhos veem. Amados, a promessa de Deus para a nossa vida não está naquilo que nós podemos enxergar, porque a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu no coração humano aquilo que eu preparei. Está falando de promessa. Aleluia. Sabe o que é o nosso problema? É que nós achamos que aquilo que nós estamos vendo momentaneamente é o que Deus preparou, e aí nós patinamos e paramos, e aí começamos às vezes até a nos esquecer de algumas coisas. Há uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia. Deus sei. Mais do que isso, ela vai se cumprir. Oh, glória. Eu tenho certeza disso. Ela vai se cumprir. Aleluia. Ela vai se cumprir. Queira o nosso adversário ou não, queira os nossos amigos, inimigos ou não, promessa de Deus, ela vai se cumprir. Por quê, pastor? Porque o Deus a qual nós rendemos adoração a Ele nessa noite, Ele é o Deus que muda qualquer situação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Você pode dizer isso? Aleluia. Diga assim: meu Deus. Meu O Deus. meu Deus Meu Deus. é um Deus É um Deus que muda que muda situações. situações. Sabe que muitas vezes nós estamos equivocados como igreja, como cristãos, a respeito de fé, a respeito de uma porção de coisas.
Sabe que o Salmo de número 150, ele nos dá liberdade para adorarmos a Deus com todo tipo de instrumento. Não está lá? Adubos e flautas, símbolos sonoros, altissonantes, tambores, instrumentos de cordas, todo tipo. Ela fala. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós nos enganamos e achamos que o que atrai a atenção de Deus, o coração de Deus, a nossa direção, é o barulho que fazemos. E aí muitas vezes nós pegamos e olhamos para a Bíblia e começamos a dizer: olha aí, Deus dando livramento a Josué. Eles marcharam, eles tocaram tambores, eles fizeram barulho, e as muralhas ruíram. É verdade, mas nós não podemos nos esquecer que antes deles tocarem os tambores, antes deles cantarem as canções, fazerem ali aquele barulho, Deus disse a Josué: chama a congregação e pregue um jejum, uma consagração e um concerto no meio do meu povo. Sabe quando nós entramos na presença de Deus e começamos a adorá-lo com louvor, com a canção, com a oferta, com a palavra, com o culto que nós oferecemos em adoração a Ele, Deus não se impressiona muito, amados, com a nossa eloquência, com os instrumentos. Olha, que guitarra é essa? Eu não sei. Deus não olha e fala: mas será que é uma Fender? Porque se for uma Fender, eu vou me manifestar ali, porque a Fender é a melhor que tem. Deus não olha lá dos céus e diz assim: anjo, vai lá e vê se o microfone que ele está usando é Shure, é um Beta, é um microfone de boa qualidade, porque se for, ele diz que eu gosto. Anjo não potência outro, vai lá medir a potência do barulho, do pentecostalismo daquele lugar. Vai lá ver como é que é, dependendo do grau. Eu vou descer naquele lugar. Não. Antes dele olhar para tudo isso, antes dele receber tudo isso como adoração, ele olha para dentro de mim e de você. Amém. Ele olha para dentro de mim e de você para encontrar a verdade que há em mim e em você, da adoração. Porque se fosse do jeito que eu estou falando, se fosse ao contrário do que eu estou falando, se Deus olhasse para coisas, se as coisas materiais fossem o que atraísse a Deus, amados, então muitas vezes nós estaríamos desprovidos dele. Tantas igrejas, tantos ministérios, coisa linda. Eu falei isso ontem na vigília. Então Deus se importaria só com eles e não conosco. Então Deus jamais teria me ouvido naqueles 3 anos pregando para 2 pessoas. Nada teria acontecido comigo. Por isso que Jesus nos ensinou uma coisa mais tarde. Jesus nos ensinou lá, falou isso nos dias, na sua geração, falou para os seus discípulos, falou para uma multidão de pessoas, e chegou até nós pela palavra, dizendo: olha, qualquer um que quer herdar o reino de Deus precisa se tornar como uma criança. Sabe por quê? Você não consegue encontrar no coração de uma criança uma inveja. Você não consegue encontrar no coração de uma criança uma soberba. Você não encontra uma infidelidade no coração de uma criança. Você não consegue encontrar a mágoa no coração de uma criança. Eu vi um dia um pastor falando isso. Você pega o seu filho pequeno, você corrige ele, como a palavra de Deus fala, às vezes com a vara, você dá 2, 3 varadinhas nele, ele chora, vai lá para o cantinho, mas daqui a pouco ele pega uma toalhinha, ele pega a chupetinha, ele vem se encostando em você, ele vem chegando perto de você, você bateu nele, você corrigiu, ele doeu bastante, ele sabe disso, mas ele não consegue guardar mágoa de você. Daqui a pouco ele está te abraçando, daqui a pouco ele está te beijando, daqui a pouco ele está lá no seu pescoço, daqui a pouco está fazendo coceguinhas em você. Você já viu isso? Então todas as vezes que Deus se põe de pé, eu não sei como Deus faz, todas as vezes que o reino celestial ele para nos assistir, queridos, a primeira coisa que Deus faz
nós só somos aquilo que cremos de verdade. Por isso que fé não é se mover por aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando. Eu olho para a minha situação hoje e me basio por ela. Fé é crer na promessa. E crer na promessa, independente do que é hoje, vai acontecer. E crer na promessa, sabe o que é? Eu estava no Egito e o Senhor me tirou do Egito dizendo: eu vou te levar agora, eu vou te conduzir à terra que manda leite e mel. Mas quando Ele me tirou do Egito, Ele me colocou lá no deserto. Não importa, eu estou nesse deserto de passagem. Então onde você estiver, no local que você estiver no seu deserto, olhe para o lado e comece a dar tchau. Olhe para o lado e comece a jogar beijo. Olhe para o lado e vai dizendo: olha, deserto, você vai ficando para trás, porque deserto para mim é lugar de passagem. Deserto para mim é temporário. Eu vou chegar na promessa. A promessa não é do homem, a promessa é de Deus. O céu de Deus vai cumprir. Vai cumprir. Sabe o que eu quero dizer mais? Nós não dependemos muito, amados, nem da pessoa que está ao nosso lado, pastor. Eu vi alguém um dia falando sobre instrumento, que é o que nós somos, instrumento de Deus. E Deus está ali com as mãos no teclado. Você quer ver uma coisa? Teclado muito bom, pagou não sei quantos, o cara não investiu dinheiro nesse teclado. Tira as mãos dele, filho, fazendo um favor. Você não ouve mais nada. O teclado está ali, bonitão, é um instrumento, mas ele só pode ir aonde o Genilson o leva. Teclado, me dá um mi aí, não dá. Só o teclado, me dá sol, não dá. Mas conduza o teclado, irmãos, fazendo um favor. E o instrumento vai aonde o levita o leva. Aleluia. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus. De nós mesmos nós não chegamos a lugar nenhum. Se nós queremos usar a nossa força, eu prego muito isso, nós vamos ficar no lugar, nós vamos nos esforçar, nós vamos fazer de tudo, não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se nós somos instrumentos de Deus, então seremos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. E aconteça o que acontecer, Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando. Nós vamos passando, e quando pensar que não, a promessa vai estar acontecendo. Hoje você está aqui, pode ser que amanhã não mais, mas se hoje tem um povo levantado nesse lugar, é porque o Espírito Santo de Deus fez isso. E se há uma promessa, pastor Hilton, de multidão, então aguste os seus ouvidos, visão do reino, aguste os ouvidos, porque vocês vão ouvir o barulho da multidão, a chama nesse lugar, vai acontecer. Vai acontecer. Pastor, mas alguém disse que não vai, não estou nem aí. Pastor, mas é gente que peso, meu irmão. Foi alguém que tem um peso, um dote muito grande. Só se for de peso na balança. Porque se estamos falando de unção, de poder, se tem alguém que tem unção e poder, ele depende do Deus que prometeu para mim e para você. Se ele tem, nós também temos. Queridos, preste atenção. O reino é de Deus, a Bíblia diz isso. Pastora Anitta, pastora Jane tem os 3 meninos e a filha, né? Amém. Eu acredito que cada um tem um pouquinho de diferença em algumas áreas. Certeza. É ou não é? É. No jeito, na natureza. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Marcos Vinícius está ali. E o primogênito, o Mateus, ficou nos trabalhos da igreja. Eles são diferentes. Marcos Vinícius é mais pentecostal. Olha o pé, ó. Está entendendo, né? Nossa, uma palavra contrária. Mais pentecostal. Então tem que chegar um pouquinho mais junto dele. Os pentecostais aparecem um pouco mais. Mas ele é mais carinhoso também. Mas ele abraça, ele brinca, ele gosta de toque.
vez em quando ele tem que fazer cosquinha em mim, eu tenho que apelar, porque ele tem que falar, eu vou te parar, aí ele para na hora. Mateus não. Mateus é mais calmo. Mateus, eu dou uma olhadinha para ele, ele já, olha, queridos, é sério, eu vou falar aqui agora, você vai pensar que eu sou o Egito do Mateus, mas não, eu achava que fosse casando ele, mas o Mateus, dependendo, pastor Ailton, olha o que eu vou falar, não é heresia. O Mateus, dependendo do jeito que eu olhar para ele, ele sabe que é para buscar um copo de água, ele vai lá e busca um copo d'água, eu nem falei, ele já não é, pastor? É verdade. O Mateus, dependendo da maneira que eu olhar, se ele vir falar alguma coisa, eu olhar para ele, ele já sabe, porém ele não é tão próximo, ele não abraça muito. Fui de viagem agora, voltei, aí eu cheguei em casa, aí ele falou, ele tá dormindo ainda, né? Era cedo, era bem cedinho, 11 horas, e aí estava dormindo ainda. Aí ele disse, oi, eu falei, acordou agora? Ele falou, acordei. Ele fez, eu falei desse jeito, Já o Martins já vem mais próximo, falando, vamos jogar isso, vamos jogar isso, pai, vou jogar videogame, pai, vou fazer aquilo. Porém, eles são diferentes. Mas, da mesma forma que eu quero ver bem o Mateus, eu quero ver bem o Marcos Vinícius. Eu tenho só 2, se eu tivesse 20, seria do mesmo jeito. Eu queria ver bem os 20. Agora Deus, o reino é dele. E da mesma forma que ele quer ver bem o A, ele quer ver bem o B também. Quem está entendendo? Amém. Da mesma forma, pastora Ailton, pastora Diene, visão do reino, que ele prospera o povo dele lá no ministério X, ele vai fazer aqui também. Aleluia. Porque o reino é dele. Aleluia. Ele não faz acepção, não, de maneira nenhuma, mas tudo tem um tempo. Mateus já está chegando numa fase que daqui a um pouco ele vai ter uma moto, um carro, não sei. O Mateus ele tem uma diferença de idade do Marcos Vinícius. Tudo que eu faço para ele, às vezes não dá para fazer o mesmo com o Marcos Vinícius, porque não é a hora ainda. Já pensou, o Mateus daqui um pouco vai tirar a carta, aí eu vou lá e resolvo abençoar com a carta, eu vou pagar a sua carta. Aí como que eu vou fazer o mesmo com o Marcos Vinícius? Não dá. O Marcos Vinícius eu tenho que comprar um carrinho de controle remoto, falar, vai treinando nesse daí mesmo, daqui um pouco vai chegar a sua vez. Quantos podem entender o que eu estou falando? Amém. Então, amados, nós não precisamos nos desesperar, porque se o Senhor, o Deus de Israel, Ele é o Deus Senhor, então você precisa crer que há essa promessa que vai fazer. Agora, se a nossa fé ela está limitada em olhar para as situações, nós vamos patinar um pouco. Nós vamos precisar de socorro mesmo. Como diz o pastor Ailton e a pastora Diene, Deus os usou para ser socorro para a nossa vida. Eu uma certa vez no ministério estava tão angustiado, a ponto de estar perturbado, não de possessão, demônio, mas perturbado, atormentado por situações. Eu olhava, não dava certo, o outro também, o negócio acontecia, mas parece que comigo não dava certo. Aí eu disse para a pastora, Senhor, eu vou ali já estou chegando, tá? Ela disse, tá, glória a Deus que ela disse, tá. Que ela não disse assim, aonde que você vai? Naquele dia Deus escureceu, ela não deixou nem ouvir direito. Porque quando eu falo assim, ó, eu vou ali, ela fala para mim, aonde? Onde que é esse ali? Para eu saber, se eu precisar eu vou comer. Ela me perguntou, sabe o que eu fiz? Não tenho carro. Peguei uma estrada rural na cidade e andei, acelerei, fui bem longe. Lá na frente, canavial, uma porteira aberta, entrei naquele trilho do canavial, desci até lá no baixão, tinha uma árvore, no pé da árvore era uma lagoinha, e eu parei.
E eu comecei a gritar e a chorar. Eu comecei a dizer: Deus, eu não posso gritar lá na minha casa. A estrutura daquilo ali, meus filhos não podem me ver nesse desespero, a minha esposa também não. Mas não tem ninguém que acredite, só os seus anjos. Fale comigo agora. Eu preciso de uma resposta hoje. Se eu não tenho chamado, me mostra, manda um anjo, faz alguma coisa. Se preciso, tira uma onça do meio desse canavial e põe ela para falar comigo que faz alguma coisa, porque eu já não suporto mais. Eu volto para trás, se eu quiser que eu volte. Se é que eu não tenho, se eu fui empurrado para estar aqui, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu gritava, mas irmãos, eu não estou falando que eu gritava assim, Deus. Eu gritava de gritar assim, eu gritava, quem está entendendo? Eu gritava, eu me joguei no chão, e eu gritava. Porque o meu deserto estava quente. E aí eu fui lá e liguei o rádio. E continuei gritando. Quando já não estava mais gritando, Kleber Lucas estava ministrando, cantando uma canção. Eu vou seguir com fé, lembra, né? Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou. Ele começou a tocar, e aquela canção começou a tocar. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Falou: não, filho, só um tempo, vai passar. Veja, talvez se eu não tivesse passado aquilo lá, com certeza não estaria falando aqui. E com certeza, se eu estou falando aqui, é porque Deus está tratando alguém nesse lugar. Amém. Sabe que eu preciso falar mais uma. Essa não estava projetada. O Espírito Deus deu agora. Que aquele povo que saiu lá do Egito para ir para a terra, que mandava leite e mel, passou por um crivo de Deus. Deus olhou lá e disse assim: alguns, nós entendemos isso, a questão da murmuração, que é teológico, né? Mas vamos na revelação. Alguns vão ter que ficar no meio do caminho, porque nós começamos uma caminhada e achamos que todos que estão naquela caminhada vai chegar lá, todo mundo junto lá no final, e às vezes não. Tem projetos diferentes. Eu não lembro. Pastor, quando nós estávamos lá juntos, mãos dadas, em Piacatu, nenhum o Senhor imaginava que o Senhor estaria aqui e eu ali em Birigui hoje. Mas Deus foi fazendo. É os percursos. São os percursos de Deus na nossa vida, e com tudo isso nós aprendemos, e nós começamos a ser ensinados, e nós começamos a passar por um tratamento. É Deus, queridos, pegando na nossa mão, dizendo: filho, vem cá, eu quero que você conheça um lugarzinho aqui, sabe? Um dia você vai poder falar desse lugarzinho para alguém. Olha, conhece esse lugarzinho aqui? Está vendo esse lugarzinho aqui? É Deus fazendo isso porque Ele está conosco. Ele está conosco, a nossa Bíblia nos revela isso. E eis que estarei convosco todos os dias, estarei até a consumação do século, queridos. Glória a Deus. Nós não imaginávamos isso, mas Deus foi trabalhando. Só preste atenção, às vezes nós damos os braços a alguns que lá no meio da caminhada Deus fala assim: ei, tem um probleminha, eu vou ter que mudar. Tem uns aí que está dado o braço, mas eu vou ter que tirar daí que não vai dar certo. Não, o projeto lá na frente é diferente. Lembra, Abraão? Sai do meio da tua casa, da tua parentela. Tem gente aí que vai te atrapalhar, Abraão. Tem gente aí que não vai, deixa para lá. E aí a Bíblia fala lá no meio do deserto de uma turma liderada por alguns perturbados. A Bíblia dá o nome deles: Corá, Datã e Abirão. Lembra deles? E eu estou para dizer que Deus é tão bom para cumprir a sua promessa, que assim como Ele permitiu
Moisés, conhecer esses três, às vezes ele nos permite conhecer alguns também. Dizer, tá vendo aí, Moisés passou por essa situação, né? Só que a Bíblia diz que eles caíram. Eles levantaram uma situação contra aquele profeta, aquele homem de Deus. Mas o que eles não sabiam é que o Deus que levantou Moisés era um Deus que mudava situações. Lembra dessa aqui? Lembra dessa? Eles levantaram um motim, começaram a se rebelar e se espernear. Moisés não falou nada, entrou para dentro e disse: amanhã nós conversamos. Acreditou que ele teve um diálogo com Deus. Deus disse: não, Moisés, fica tranquilo, amanhã mesmo eu vou mostrar para eles e para você quem eu sou de fato. Lembra dessa? Deus disse para Moisés: Moisés, sai fora da sua tenda hoje. Chame na corada até Abirão, peça para que ele saia com toda a família, com todo o seu arraial, congregue-se todos fora da tenda. Lembra dessa, amados? Uma palavra determinou tudo aquilo. Moisés disse: olha, quem está aí atrás desses homens aí, desses loucos aí, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês, ainda há um tempo de Deus para vocês, a oportunidade sai de trás aí, vem para cá. Fala, Deus. Porque se Deus me levantou, porque se tem uma promessa de Deus para mim, talvez em outras palavras, trazendo para dentro da mensagem e do tema dessa mensagem, talvez Moisés dizia: se Deus me chamou, se tem uma promessa de Deus para mim, essa situação vai mudar hoje. Amém. E sabe o que acontece, amados? A Bíblia diz que Moisés falou: corada até Abirão, é isso mesmo que vocês querem, é isso mesmo. Você me liga, não, o negócio aqui é com a gente mesmo, tá? Você vai ver, mas agora. Ah, é? Então deixa eu dizer uma coisa. Se porventura Deus for comigo, vocês conhecem. Se Deus for comigo, ou não for comigo, então não vai acontecer nada. Vocês vão continuar de pé, felizes, caminhando. Mas se Ele for comigo, o chão não vai tremer, vai se abrir. E a Bíblia diz que estando Ele ainda falando, todos foram engolidos. E por aquele percurso, alguns foram tirados, para que eles pudessem alcançar o lugar da promessa. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção. Tem um texto na Bíblia, ainda no livro de Gênesis, que fala: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Que texto isolado, esquisito é esse, pastor? O senhor está lendo? Eu li esse texto agora para me concluir. Esse texto aqui, ele fala de um outro que também enfrentou o deserto, chamado José. Por que eu falei de alguns? Para você saber que muitos de nós estamos sentenciados, nós precisamos passar por esse crime. Sabe para quem foi que José falou isso? Para os irmãos. E sabe quando é que José falou isso para os irmãos? Quando Deus tinha mudado a situação dele, porque existia promessas de Deus para a vida desse homem. Ele era um sonhador, mas todas as vezes que José falava dos seus sonhos, que eram as suas promessas, os seus irmãos se indignavam. Vocês conhecem isso? Se não bastasse ter um deserto na história de José, teve também um poço, onde ele foi empurrado para dentro. Não foi um deslize de escuro, cair lá dentro. Não, ele foi empurrado para esse poço. Sabe por quê? Pelos seus irmãos. Foi jogado lá dentro. Quando ele mal pensava que não poderia ficar pior, o fundo do poço, a gente fala: estou no fundo do poço. Tem coisa pior que o fundo do poço. E nós aprendemos com José. Sabe o que é? Os irmãos agora resolvem arrancar e dar as mãos a eles e vem. Quem sabe isso resolve se arrepender e vão me ajudar. Aí eles pegam na mão de José, arranca ele daquele poço. E quem sabe José diz: poxa, por que vocês fizeram isso comigo? Olha, ainda bem que vocês se arrependeram. Ele diz: não, você não está entendendo, vai ser pior agora. E
vende José como escravo para a comitiva de Potifar. Não estou entendendo, amados? Você crê que existe uma promessa de Deus na sua vida? Você crê que existe uma promessa? Diga amém. Então nós estamos sentenciados a passar por algumas situações, queridos. Quem tem promessa passa assim situações terríveis. Mas tem uma canção que diz que quem tem promessa pode até passar pelas situações terríveis, mas não morre nelas. Não morre nelas. Ele foi jogado dentro do poço e não morreu. Alguém deve saber por quê? Porque o Senhor estava ali com ele dizendo: vem aqui, agora enxerga aqui, veja como que é o fundo do poço. Hoje você está aqui, um dia você vai testemunhar que esteve aqui dentro, e aonde eu vou te colocar lá, você vai falar do Deus que eu sou na sua vida. Hoje eu e você podemos estar nessa situação chamada poço, mas Deus vai nos colocar no lugar da promessa. Aleluia! Aleluia! Ele não morreu. Tirou de lá, foi vendido escravo. E vai sofrer, vai levar chibatada. Pode até ser que levou, mas a minha Bíblia fala que José, quando chegou lá na casa de Potifar, a quem era o seu senhor agora, ele o colocou como jardineiro. Não sei se você consegue entender isso, tem estudado. A pior profissão que tinha. Imagina um cara ser jardineiro num lugar deserto. É difícil, não é, mano? Mas a Bíblia diz que quando José chegou lá, sendo escravo, passando por aquela situação, a minha Bíblia só diz que Deus estava com ele, e ele colocou as mãos no jardim de Potifar, e Deus fez aquele jardim, em meio àquela terra seca e desértica, florescer. Pastor Israel, o pastor aqui, Ailton, pastor, já foi em Israel, e eu ouvi o pastor dizendo para mim: é fantástico, eu chorei, porque quando você chega lá, o lugar que se divide as terras de Egito para Israel, aqui floresce Israel, mas ali no Egito não floresce. Mas a minha Bíblia sua diz que o Deus que estava com José fez florescer o jardim de Potifar lá no Egito. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos, ele não depende de espaço geográfico. Aonde ele nos levar, ele vai nos honrar, ele vai fazer florescer, ele vai fazer acontecer, porque ele é o jardim começou a florescer. Por favor, rapaz, esse cara é bom mesmo, hein? Aí Deus fala para ele: filho, agora você vai passar por um tempinho um pouquinho melhor na sua vida. Eu vou melhorar um pouquinho para você, porque ainda tem um chumbo grosso que daí para trás. Então deixa eu dar uma ajudadinha em você. Aí pode falar: falando, esse cara é bom, hein? Pega ele e coloca de governador dentro da casa dele. Um dia o pastor disse assim: para matar gigantes, para nos tornarmos matadores de gigantes, precisamos aprender primeiro a vencer o urso e o leão. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Para governar a maior potência da época, chamada Egito, para chegar lá no lugar da bênção, tinha que passar por um treinamento antes, amado. Nós temos que treinar. Às vezes a igreja não gosta de treinar. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui, pastor. Deus está mandando: vem, mas vem para o discipulado, vem para treinar. Não dá tempo. Tem que passar pelo treinamento, senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Quem está entendendo? Você vai governar aqui agora. E ele começou a governar, mas como diz o pastor Cláudio Duarte, José não sabia que na verdade Potifar, vou brincar um pouco agora, era Boitifar, né? O Cláudio Duarte falou isso. Ele era o Boitifar. Aí teve aquela situaçãozinha da mulher lá, né? E por onde ele foi agora? Saiu de governador da casa de um homem importante no Egito, foi para a prisão. O que muitos não sabiam, inclusive os irmãos dele, é que o que fazia diferença na vida desse homem, José, o que muitas vezes nós não entendemos, o que fazia diferença na vida de Moisés, eu poderia citar tantos outros, é que onde quer que eles fossem, o segredo da Bíblia nos revela: Deus estava com eles. Eles passaram momentos difíceis, Deus estava com eles.
O que ninguém sabia que Deus estava vendo lá na casa. Não sei se você sabe, ele se tornou um líder ali dentro. E quando José sai lá de casa para interpretar o sonho de Faraó, estou falando de uma forma resumida, e conquista o coração do Faraó, ele não só interpretou o sonho, como ele deu a válvula de escape. A Bíblia fala que o Faraó coloca ele agora o maior líder no Egito, abaixo do Faraó, José, o governador. E nós sabemos que teve um tempo de Deus dar um troco e de Deus ser glorificado na vida de José. Amém. Os irmãos agora vêm, era o tempo da sequidão, vem lá para comprar o alimento, tudo aquilo que nós conhecemos, a história, tudo que José fez, né? Ele articulou algumas situações. Agora os irmãos já sabiam que José era o governador. Aqui nesse versículo, José já tinha conversado com o Faraó e tinha pegado todo o povo, toda a sua descendência, toda a sua família e tirado daquele lugar de sofrimento e levado para dentro do Egito. Mas sabe quando ele disse essa palavra aqui? Quando o seu pai morreu. A minha Bíblia sua diz que o pai de José morre. E aí os irmãos de José, não se esquecendo do que fez com ele, começaram a ficar com medo, dizendo: bom, José não fez nada conosco para não trazer mágoa ao nosso pai. E agora nosso pai morreu, com certeza ele vai se vingar de mim e de vocês, com certeza ele vai se vingar de nós. Mas eles não sabiam quem era José. José era um homem cheio de Deus, José era um homem que andava com Deus, não tinha lugar para mágoa no coração de José. Ele estava agora no lugar da bênção, ele estava agora no lugar da promessa. Sabe por que eu falei do instrumento, amados? Porque tudo que nós fazemos, seja para o reino de Deus, ou seja para alguma pessoa, para alguém, para um discípulo, ou para um amigo, tudo que nós fazemos é porque estamos sendo conduzidos pelas mãos de Deus. Não temos que receber nada em troca. José estava curado, os irmãos preocupados, exporam dele lá, e a Bíblia diz que eles se prostraram e começaram a dizer: nos perdoa, não nos mata, não nos fira, não passa nada com a nossa família. Aí José fala: ei, irmãos, fique de pé. Não, vocês estão malucos? Vocês não estão entendendo, não? Ei, vós na verdade intentaste o mal contra mim. E aqui José revela o tema da mensagem. Pois na verdade vocês intentaram mal contra mim. O que vocês não sabiam é o que o Deus que me chamou, o Deus que prometeu na minha vida, é o Deus que muda situações, sabe? Aquele mal que vocês intentaram contra mim, todas aquelas situações me ajudaram. Está onde eu estou. José disse para os irmãos: aí, fica de pé, olha onde nós estamos, olha quem sou eu sou o governador aqui. Vocês não estão entendendo a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Tem situações que nós vamos passar assim, amados. Sabe para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Vamos passar por momentos de levar algumas rasteiras, como a pastora falou, de abandonos. Anos vão se passando, muita coisa boa vai vir, pastor, toma posse disso. Mas nós não estamos livres também de algumas situações. Sabe para quê? Tudo isso para nós chegarmos no lugar da promessa. Mas Deus está contigo. Amém. Deus está contigo. Amém, Jesus. Tudo que eu falei aqui foi para você entender a promessa de Deus na sua vida. Sabe? Nós temos a questão ministerial, nós temos a liturgia da igreja, maneira do andamento do culto. Sabe, na igreja, o pastor, ele levanta os seus discípulos, né? O presidente não sei das quantas, como é no ministério, o líder não sei do que. O senhor é o que, irmão? Diácono? O senhor é diácono? É diácono, né? O diácono, a diaconisa do obreiro, o ministro, tudo isso. Agora, o que um todo não entende é que o diácono pode ir embora, o ministro pode ir embora,
o dançarino, o bailarino, não importa quem, eles podem, todos eles, ir por qualquer caminho, seja o que Deus tem para eles, o que eles querem, seja bons ou tortuosos. Mas quando nós temos uma promessa, podemos até ser abandonados por muitos, mas o Senhor permanece conosco. Aleluia. E se Ele permanece, Ele muda a situação. Amém. A situação de José era uma situação de derrota, de fracasso, e Deus mudou a situação daquele homem. Pastor, eu quando me conheceu, eu estava numa situação de dificuldade, um momento terrível no ministério. Ele me ajudou, foi um instrumento de Deus ali naquele tempo para mim. Mas sabe o que Deus fez? Deus mudou a minha situação. Hoje eu vivo uma situação, hoje nós vivemos uma situação, e assim vai ser. Deus mudando a nossa situação. Para quê, pastor? Para nos conduzir até onde devemos chegar. E aonde é que nós devemos chegar? Nós devemos chegar no lugar da promessa. A promessa vai acontecer na minha e na sua vida. Fique de pé e se expresse na presença do Eterno. Levante a sua mão direita aos céus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Ah, queridos, como é bom poder estar nesse lugar louvando a Deus, oferecendo esse louvor, esse tempo de adoração com os instrumentos. Mas se nós não tivéssemos os instrumentos aqui, Deus continuaria olhando para o nosso coração. Deus continuaria olhando para dentro de mim e de você, buscando encontrar a nossa sinceridade, buscando encontrar a nossa adoração interior, não exterior. Sabe qual é essa? É a fé. Sabe qual é essa? É a certeza de que vai acontecer. É a certeza de que vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, sabe? A minha Bíblia, a sua, nos fala de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, mas um dia ela recebeu algo da parte de Deus. Algo nasce dentro daquela mulher. Ela ainda com fluxo de sangue, ela ainda naquela situação, jorrando sangue para todo lado. O discurso dela começou a mudar, e ela começou a dizer: se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. E ela foi até onde Jesus estava, tinha uma multidão, ela não parou, continuou dizendo: se eu tão somente tocar as vestes dele, eu serei curada. Eu não sei o sofrimento que ela passou, empurrão daqui, vai no meio de outro, mas ela continuava dizendo: vai acontecer, vai acontecer. E quando ela toca, sai virtude do mestre. Aleluia. O sangue estanca a hemorragia. Aleluia. E a promessa se cumpre. Aleluia. Sabe por que se cumpriu? Não foi porque alguém disse para ela. Ela creu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levante a sua mão direita aos céus. Porque a palavra do Senhor diz que pela mão direita o Senhor te tomará. Você já se expressou, cantamos, declaramos tantas coisas lindas para Ele através da letra da canção. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, como profeta de Deus nesse lugar. Não que o Senhor não estava atento, não que os olhares do Senhor não estavam voltados a esse lugar, mas o Senhor quer te dar uma oportunidade de você com a sua mão direita levantada aos céus. E isso fala diante do trono de Deus. Quando nós levantamos as nossas mãos na presença do Senhor, nós estamos declarando dependência dEle, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti como uma criança, estica os braços, querendo o colo do Pai. E o Senhor te dá a oportunidade, de pelo menos um minuto, de você render uma adoração a Ele, de você dizer
Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Oh, mas nessa noite Ele com sua misericórdia e graça vem nos lembrar que Ele continua aqui. Se você está com a sua mão direita aos céus levantadas, oh, sinta agora o toque da presença do teu Senhor, que te toma pela tua mão direita e te diz: vem, vem, visão do reino, vem. É só 10 anos, é só 10 anos. Vamos continuar marchando. Tire os seus pés do chão agora e de uma forma profética marche.